Esse vídeo é um oferecimento da Terabyte. Terabyte, que é a melhor loja para você encontrar o seu periférico, tunar o seu PC, montar um PC novo ou achar aquele console que você tá sonhando já faz um tempo. Eles entregam para todo o Brasil e com ainda, sabe, toda a segurança e praticidade, deixando a caixa bem embalada e bonitinha, com suporte 24 horas e o melhor preço do mercado. Pode ir que a Terabyte é confiável e ó, eu garanto que o negócio é bom mesmo. Vá agora na descrição e confira a Terabyte. Ah, Terabyte, eu vou mais! Cassidy Afton. Nossa! Sim, eu sei, não se assuste com o que eu estou falando, mas as pessoas estão começando a falar de uma teoria a respeito da criança chorona. Bom, estão falando que é Cassidy Afton. E é claro, eu vou trazer aqui, né, para vocês o que tá acontecendo e o que é essa nova teoria que explica mais a respeito do Golden Freddy. Bom, é uma teoria que tem base justamente na Dual Process, que é um canal recente que fez um vídeo de 2 horas e 15 falando a respeito dessa teoria, e agora recentemente o Game Theory, né, pai das teorias de FNAF, inclusive o MatchPat teve que voltar da aposentadoria justamente para falar a respeito do que tá acontecendo. Parece que finalmente descobriram quem é o Golden Freddy. Bom, eu não acho que é isso, e eu vou explicar para vocês melhor neste vídeo aqui. Então, pessoas, veja o vídeo até o final e também se inscreva e ativa o sino para vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. São vídeos novos assim todos os dias aqui no canal. Edição, explicando, mostrando, contando história, e nós trazemos assim todos os dias. Então, agora parece que fizeram uma teoria a respeito de quem é o Golden Freddy e tenta explicar mais a respeito da criança chorona. Então, para você não perder nada, já pega uma água, pega um lanche e vem comigo que hoje o bagulho vai ser doido e a gente vai explicar o que é Cassidy Afton. Então vamos lá, qual que é essa teoria e qual que é a base dela? A base dela é simplesmente o Survival Logbook. 90% do que elas estão falando é justamente no Survival Logbook, mas também tem muita fanfic e muito achismo, o que é um grande problema quando a gente vai começar a fazer teorias. Isso também porque elas começaram a até criar coisas envolvendo Five Nights at Freddy's, falando que não, é isso por causa disso e tal, e isso é um grande problema quando a gente vai começar a falar de teorias. Porque, gente, quando a gente vai ter uma teoria, nós temos que ter muita base simplesmente nos jogos, no material oficial, e a gente não pode simplesmente pegar coisas externas do que nós pensamos ou achamos para falar como 100% verdadeiro, 100% canônico. É um pouco de teoria, mas ao mesmo tempo, dependendo de como você fala, pode soar como fanfic. E é esse o grande problema que a gente enfrenta em muitas teorias de Five Nights at Freddy's. Tem teorias que as pessoas simplesmente elas começam a colocar: ah, William Afton queria ajudar a criança chorona porque sim, porque é aquela coisa do I Put You Back Together, William Afton é um bom pai, ele quer salvar o filho, onde já se viu um pai não querer salvar o próprio filho. Essa questão do William Afton ser um bom pai e de querer salvar o próprio filho, meio que é muito estranho, é muito esquisito, porque nos livros sempre é representado pais do mal, e a própria trilogia inicial de livros, William Afton, ele não era um bom pai, né? Já começa daí um pouco, né, algumas coisas que vão abordar nessa teoria que é bem complicada. Mas vamos lá, vamos explicar qual que é a teoria. O Survival Logbook, ele é um livro que foi colocado ali perto do Pizzeria Simulator, onde a ideia era justamente colocar o nome da 5ª criança do Missing Children Incident. Missing Children Incident, caso você não saiba o que é um incidente de 85, onde William Afton acaba tirando a vida de 5 crianças numa pizzaria. Neste tempo, William Afton ele usou a roupa do Spring Bonnie e acabou atraindo Gabriel, Fritz, Suzy e Jeremy, não nesta ordem, mas eu tô falando só o nome das crianças, e também Cassidy. E justamente ele atraiu essas crianças para algum lugar da pizzaria, seja na parte dos fundos ou colocou elas lá, enfim. Ele vestiu a roupa do Spring Bonnie e acabou assassinando estas crianças. Essas crianças depois viriam a ser Freddy, Bonnie, Chica e Foxy e Golden Freddy. E essas crianças são conhecidas como Missing Children Incident de 85, justamente porque nos livros da trilogia inicial é colocada dessa forma, o Into the Pit, que é um outro livro, também coloca dessa forma, e nos jogos é também colocado que 5 crianças desapareceram na pizzaria. Não só lá no FNAF 1, mas
mas também em outros FNAFs no geral. Pode colocar o Happiest Day, pode colocar tudo que você pensar, os finais do FNAF 3 e também aquela coisa das crianças sempre serem 5 ou 6 crianças, que são as mais importantes da franquia. Esse Survival Logbook é como se fosse um guia dos funcionários da Fazbear Entertainment, e quem acabou pegando este livro seria o Mike, que é o Mike Schmidt, e quando a gente vai começar a folhear as páginas, a gente percebe que tem anotações que só uma pessoa muito importante para a franquia faria aquele tipo de anotação, e essas anotações é feita pelo Michael Afton, a pessoa que acabou passando por muitas coisas envolvendo seu pai e também por ter colocado seu irmãozinho na boca do Fredbear lá no FNAF 4. O Michael Afton, ele começa a ter pesadelos e alucinações justamente por conta do ambiente que ele estava justamente ali inserido, que era o FNAF 1. O Survival Logbook, só para vocês entenderem, ele é um livro canônico, ou seja, nós temos que sim utilizar ele para contar a história de FNAF, porque ele é justamente o livro quando o Mike vai justamente para o restaurante do FNAF 1. E quando ele pega esse guia dos funcionários, o guia começa a falar algumas outras coisas estranhas para ele. E ele também começa a falar algumas coisas bem bizarras. Por exemplo, que ele vê os Nightmares, que até então a gente tinha a noção de que era só da criança chorona, mas o Michael Afton também começa a enxergar esses pesadelos. A gameplay do FNAF 4, nós temos uma coisa meio estranha, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, então eu tenho que trazer ela aqui. Porque justamente o Survival Logbook vai dar a entender que o Michael Afton também viu os pesadelos, justamente que o seu irmãozinho acabava experimentando lá por conta da mordida que ele tomou na cabeça. A criança chorona, ela tem uma história muito terrível de ser bulinada, de sofrer na mão do irmão quando ela era pequenininha, ali em 83, e ela acabava vendo muitas coisas ou imaginando coisas por conta do que as outras crianças também falavam e as lendas urbanas que já rolavam a respeito justamente da localização Fredbear's Family Diner, onde justamente o seu pai trabalhava, e justo na sua festa de aniversário, o seu irmão mais velho acaba pegando ele e colocando na boca do Fredbear. A criança, ela passa a ter os pesadelos, e um detalhe muito importante é que neste final, quando nós vemos a criança chorona ali justamente perdendo a sua alma por conta, né, da mordida que aconteceu, nós temos também um detalhe muito importante. Começa a passar no fundo como se fosse um sinal vital de hospital, ou seja, a criança, ela chegou a ir a ser hospitalizada. E nós vemos também detalhes dentro do FNAF 4, como um próprio vaso de flores, sabe, parte de colocar soro, né, em algum paciente. Então dá a entender que a criança acabou realmente indo parar no hospital. Com isso, a teoria das meninas da Dual Process vai falar que justamente então o Survival Logbook, ele vai trazer quem seria a quinta criança, porque nós sabemos que morreu 4 crianças e até então no livro tem um problema que, entre aspas, ali na trilogia inicial, a Cassidy, ela é um outro bicho que ela acaba sendo colocado em um outro animatrônico e ela tecnicamente não seria o Golden Freddy. Isso porque justamente existe aquela troca de personagens que rola justamente no Silver Eyes, Twisted Ones e Fourth Closet. Isso porque lá naqueles livros a protagonista é a Charlie. A Charlie seria a Puppet nos jogos, mas nos livros ela é uma personagem completamente diferente. Eu realmente vou ter que resumir esses livros. Não vai ter jeito. Não vou conseguir escapar. Aguardem muito em breve que vai ter aqui no canal. Então a primeira evidência que as meninas da Dual Process começam a colocar é de que justamente pelo erro dos nomes que existem nos livros, pode ser que os personagens nos jogos sejam também diferentes. E isso daria conta justamente que no Survival Logbook foi colocado uma quinta criança, que era justamente para responder o nome no MCI. Mas a criança que teria mais vínculo para justamente poder falar com o Michael Afton seria o seu próprio irmão mais novo. Isso porque Cassidy não teria nenhum tipo de vínculo com ninguém, não teria vínculo com, sabe, o Michael, não seria da família, não seria nada, a não ser que fosse Cassidy Afton. A teoria que elas colocam é justamente que a criança chorona se chama Cassidy, e é justamente dela que o Survival Logbook está tentando trazer para ser o novo nome, ou melhor dizendo, o quinto nome que teria ali nos livros para ser colocado naquelas tumbas justamente do FNAF 6. E principalmente que elas se baseiam muito nesse novo easter egg que nós descobrimos no Help Wanted 2, onde a ordem dos animatrônicos que você coloca justamente nas tumbas, né, que é Suzy, seria Chica,
Fritz, que é o Foxy, Fred, que é o Gabriel, Jeremy, que é o Bonnie, Cassidy sendo o Golden Fred e Charlie sendo a Puppet. No caso, esta ordem é justamente para você destrancar uma relíquia do passado, que é a máscara do Bonnie, que é o amigo do Michael Afton, pai da Cassidy no Help Wanted 2. Então, por conta de ter justamente esse negócio de ser 6 crianças, esta ordem bizarra para você destrancar o negócio que aconteceu no FNAF 4, ser essa ordem dos assassinatos, ser tipo tudo isso, elas começam a colocar de que a 5ª criança teria que ser a criança chorona, porque no Survival Logbook, esta criança, a alma dela estaria conversando com o seu irmão mais velho, que está ali na pizzaria, para tentar ir atrás do pai dele. Justamente aquela história que eu falei para vocês no documentário, que o Michael Afton começa a ir atrás do pai para ver as coisas que ele está fazendo, mas também começa a ver as coisas das cagadas que o pai dele fez no Sister Location. E isso leva o Michael Afton a ir atrás do pai para ver o que tá rolando, o que tá acontecendo. Mas no meio do caminho, o William Afton, ele acaba morrendo justamente na roupa lá da Spring Lock, quando ele vai tentar pegar os remanescentes dos animatrônicos que estão na pizzaria do FNAF 1. E quando ele vai lá pra Afton Robotics pra colocar nos Funtimes, ele volta pra terminar o serviço, mas as almas das crianças estão perambulando no lugar. E a 5ª criança que estaria perambulando ali seria Cassidy, que é justamente a última criança do minigame do Follow Me e que justamente estaria confrontando o seu próprio pai. E que o livro Survival Logbook estaria pra revelar que Cassidy Afton seria justamente a criança que está no Golden Fred e ela seria aquela que você não deveria ter matado da Ultimate Custom Night, o espírito vingativo que estaria procurando, né, justamente as cagadas que o pai dela acabou fazendo e encaixaria de forma simplesmente fácil e tranquila como Cassidy sendo a criança chorona, justamente por conta do vínculo da família e por tudo que aconteceu. Enfim, pessoas, agora eu vou destruir essa teoria no meio, porque, novamente, ela não faz muito sentido por conta das coisas que estão acontecendo. Isso porque o MCI, nós sabemos pelos livros, o Missing Children Incident aconteceu em 1985, sendo que a criança chorona morreu em 1983. Só isso já seria a maior evidência de todas para quebrar essa teoria no meio e não ser Cassidy Afton coisa nenhuma. Eu sei que vai ter gente que vai apontar que, poxa, a criança chorona então é o Ivan, que tem um nome que acabou sendo explorado nos livros, sendo colocado justamente também no Survival Logbook, que foi uma outra pessoa que acabou encontrando um outro nome, mas eu já falei dessa teoria no canal e novamente ela é quebrada. A matemática que é feita não funciona pro nome Ivan. Então não tem como a criança chorona ser Ivan Afton também, porque a matemática dos enigmas não bate. O próprio MatchPat, quando ele trouxe no canal dele, ele falou, você tem que forçar uma matemática para que o nome realmente seja Ivan, porque senão viverá EVN, alguma coisa assim. Um nome completamente que não faz sentido nenhum, mas as pessoas limparam para ser Ivan. Então só a evidência, um fato, de que as crianças do MCI morreram em 85 e a criança chorona morreu em 83, já quebra essa teoria no meio. Fora outra teoria que também que elas colocam no vídeo que é muito complicada, é o Michael Afton ser o espírito vingativo, o que não faz nenhum tipo de sentido, porque o Michael Afton não tá procurando vingança, ele tá procurando pelo pai, mas em nenhum momento tá falando que ele é o espírito vingativo, e o espírito vingativo, tanto no nome dos arquivos do jogo, sempre foi Cassidy, Golden Fred, que é justamente o último animatrônico que aparece na droga da Ultimate Custom Night. Outra evidência que quebra essa teoria, que elas acabam falando que, poxa, mas eles acabaram colocando a roupa do Golden Fred na Afton Robotics, isso por conta que existe uma Spring Lock Suite na noite 4 do Sister Location, e lá o Michael Afton acaba sendo colocado nessa roupa, e de que a máscara que está sendo colocada ali seria a máscara do Golden Fred, e isso vincularia o Michael a ser talvez o espírito vingativo, ou de que ele estaria na roupa, mas não faz o mínimo de sentido porque a droga da roupa já tá com alguém possuído. Fora que essa roupa, a roupa do Fredbear, do Golden Fred, não tá na Afton Robotics, ela nunca foi pra lá. Não só ela nunca foi pra lá, porque virou justamente o Golden Fred, que o bicho teleporta, o bicho aparece do nada na sua cara. Então não tem como, a gente viu no filme que a própria roupa começa a sair da pizzaria, o animatrônico, né, junto com o poder da criança lá,
começa a ser levada pra tudo que é canto. Então não tem como ser a droga da roupa da noite 4 lá, que essas meninas querem falar que é, e não é assim que funciona, meu Deus do céu. Você não pode simplesmente forçar, ó, é uma Spring Lock Switch, então é isso aqui mesmo. Não, calma, não é assim. Não só pelas datas não baterem, não só por conta justamente de que o próprio Survival Logbook tá falando sim da Cassidy, que é a alma do Golden Fred. Você esquecer um monte de detalhes que acabou colocando como Cassidy justamente como Golden Fred, e que Cassidy morreu em 85 e a criança chorou em 83, não faz o mínimo de sentido. Você tá matando justamente as datas que foram colocadas, estabelecidas nos próprios jogos. Que nem eu falei pra vocês, o jogo aconteceu do FNAF 4 em 83, a criança morre lá. Fora que a ideia do corpo, né, da criança chorona ter parado no Golden Fred não é possível. A teoria dessas meninas querem dar a entender de que justamente a criança chorona, ela tava no hospital, depois o pai dela pegou ela lá e botou de novo no Fredbear para testar. Tipo, da onde elas tiraram isso? Isso nunca aconteceu, não tem evidência disso em lugar nenhum. E, novamente, o que eu falei, fanfic, isso não aconteceu. Porque o que dá a entender é que a criança morreu no hospital. William Afton pode ter tentado I Will Put You Back Together, tentando remontar a criança, pode ter feito isso de algum jeito, mas ele não fez com o corpo do filho. Isso porque, novamente, existe o problema do sinal vital de morrer no hospital. A criança morreu no hospital. E a gente não tem nenhum detalhe de que o William Afton foi justamente, sei lá, pro necrotério pegar o corpo do filho pra fazer essa palhaçada toda. Novamente, o grande problema, não existe evidência do William Afton pegando o corpo da criança chorona e botando dentro do Fredbear. E nós sabemos que o Fredbear é o Golden Fred. O que nós sabemos por fato é, a criança chorona morreu no hospital. E ela morre em 1983. Então a Fredbear's Family Diner é fechada. Eu sei que também a gente pode colocar em 1983 a morte da Charlie, que é justamente a filha do Harry e Emily, que acaba se tornando a Puppet, e que acontece o Later That Night, que é um Midnight Motorist. E o grande problema do Midnight Motorist é que nem eu falei, por isso que eu acredito que a Charlie foi a primeira criança a morrer, para justamente ter as lendas, ter as coisas que aconteceram, porque quando nós vamos entrar na casa do William Afton, que tem justamente o Michael Afton ali sentadinho na cadeira vendo TV, que é o cara que gosta de ver TV justamente lá por conta do Sister Location, que ele vai ver o Immortal Restless, é um moleque que gosta de televisão, e quando ele vai falar, aquele pirralho foi pra aquele lugar de novo, é justamente a criança chorona fugindo de casa. Então a criança chorona, tecnicamente falando, estaria viva, pois nós sabemos que o homem que tá ali, o Homem Laranja, é o William Afton antes de se tornar o Purple Guy, porque é o Later That Night, aquela coisa toda, é uma continuação do minigame da Puppet. Ou seja, o William Afton acabou de matar a criança e ele foi correndo de novo para casa, simplesmente deixou ela lá. E a Puppet saiu justamente da pizzaria para tentar proteger a criança que estava programada, e é justamente a Charlie. E acaba acontecendo também, depois de algumas semanas, os eventos da criança chorona. Eu sei que pode ter acontecido antes ou depois, mas o que eu acredito é que as duas mortes, tanto Puppet quanto criança chorona, devem ter acontecido em 1983. E essas mortes são importantes para justamente acontecer os eventos que acontecem depois, em 85, que é o MCI, que vai começar a explicar a licantropia do William Afton de se vestir de roupa de coelho e querer matar as crianças para fazer uma vida nova para elas dentro dos animatrônicos. Então, tipo, não tem como a gente transportar por tempo o corpo da criança, sendo que isso é um fato científico aqui para vocês. O corpo de um ser humano, ele deteriora. Ele demora de 2 a 3 anos para deixar de ser um corpo de um ser humano para virar uma ossada. Então já deu tempo suficiente pro corpo da criança ter justamente, sabe, ter virado só um ossinho, e não tem nem evidência de que o William Afton foi lá buscar o corpo da criança no hospital, como elas querem dar a entender nessa teoria. E fora que eu falei pra vocês, a maior evidência é a morte da criança chorona é em 83, e o MCI, o Missing Children Incident, é em 85, no ano que nós vimos no livro Into the Pit, e que vai ter o jogo agora, Into the Pit, no mês que vem. As primeiras mortes que o William Afton fez na roupa de Spring Bonnie. Então, novamente, o tempo não bate,
Os eventos não são assim que acontece justamente nos livros, justamente nos jogos, justamente do que nós estamos vendo na franquia. E você ignorar fatos e detalhes para fazer uma boa teoria, tudo bem, é só uma boa teoria. Eu vou falar pra vocês, Ballora Afton é melhor que essa teoria, de verdade. Porque Ballora Afton, pelo menos, tem mais base pra ser crível do que essa teoria de que Cassidy Afton. Novamente, só a quebra do tempo já destrói essa teoria no meio. E novamente, os livros dão a entender uma coisa e as pistas que nós temos nos jogos são outra. Pô, eu sei que, beleza, o easter egg lá das crianças, aquela coisa toda, né, o MCI, né, enfim. Mas novamente, só porque é uma ordem que tá ali dos animatrônicos que você faz numa senha, não quer dizer que é a ordem real dos fatos. Pois novamente, nós tivemos que ter a morte da criança chorona e a morte da Puppet primeiro em 83, justamente para acontecer o MCI em 85. Enfim, seria muito tranquilo. Eu gostaria muito de falar, pô, gente, realmente, a teoria, pô, é muito fácil, porque a gente resumiria tudo, né? Ah, o Survival Logbook tá falando disso, é muito fácil, seria muito tranquilo, muito cômodo, né? Mas, infelizmente, os detalhes e vários outros pontos que eu tenho certeza que eu deixei aqui no vídeo, mas esse é o maior ponto que quebra a teoria, já, né, não tem como. E, novamente, não tem nome. A criança chorona não tem nome pra colocar nessa criança ainda, infelizmente. Eu sei que tem gente que gosta de pôr Ivan, mas Ivan é o nome de uma teoria que não funciona, não bate. E também Cassidy ser o nome da criança chorona, simplesmente não bate porque não é a mesma criança. Nos livros é retratado como uma criança também diferente e que não era justamente da família dos Aftons, porque no jogo agora vai ser, que é o grande ponto, né, justamente se os livros estão com essa confusão de nomes, justamente porque eu vou colocar o nome de uma criança tão importante numa criança aleatória nos livros, sendo que justamente ela é tão impactante que ela teve um jogo dela, que é o FNAF 4. Enfim, eu sei, seria muito bom a gente acreditar que seria Cassidy ou Ivan ou qualquer outro nome, mas pra mim vai se manter criança chorona. Bom, o que vocês acham dessa teoria? Vocês acreditam? Vocês acham que é verdade? Vocês não acham que é verdade? Eu acho que é muita forçação de barra pra falar que é criança chorona é o Cassidy, né? Não tem como, não dá. Simplesmente a data não bate. A não ser que do nada só faltava vir, né? No Into the Pit. Não, gente, ó, realmente era criança chorona. Eu vou falar, o Scott Calton tá maluco, porque a droga do MCI em 85 é aí. A criança chorona morreu em 83. Tipo, nossa, enfim, eu não acho que é isso, cara. Não tem como, a não ser que. Posso falar uma coisa? É nessas horas que eu torço muito pra fazer um remake pra... Justamente, ó, vamos bater um crivo aqui, ó. Pronto, é isso aqui, acabou. Mas enfim, pra mim, continua como criança chorona. E pra você, o que você acha que é? O que você achou dessa teoria? Comenta aí que eu quero saber. Deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.